7h24, 7h24, a Procuradoria-Geral da República se manifesta contra a devolução do passaporte para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele possa comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O posicionamento da PGR foi divulgado e agora, portanto, cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se autoriza ou não a viagem do ex-presidente. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu que não existe interesse público na viagem que justifique a derrubada da restrição e a devolução temporária do passaporte. Jair Bolsonaro busca o documento que está retido em razão de investigações relacionadas a um suposto plano de golpe no fim de 2022. O PGR ainda afirmou que o ex-presidente não apresentou nenhum fundamento especial que motive a suspensão dessa medida de apreender o passaporte que está em vigor. No parecer, ele também frisou que a retenção do passaporte é para impedir que Bolsonaro saia do país e tem o objetivo de satisfazer uma eventual instrução criminal e também a aplicação da lei. Os advogados do ex-presidente fizeram essa solicitação da devolução temporária do passaporte para que ele possa participar da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, conforme a defesa, ele ficaria fora do país só entre os dias 17 e 22 de janeiro. A cerimônia de posse de Trump está agendada para a próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, e a decisão agora, Pedroso, está quicando novamente nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Já foi uma surpresa para muita gente, ele tem enviado isso para a PGR, já não ter carimbado um não, né? Logo de bate-pronto na entrada. E a dúvida é essa, se ele não vai ou vai como esperam os apoiadores. Qual é a sua aposta aí, Pedroso, em relação a isso? Olha, a minha aposta, inclusive, pela manifestação da Procuradoria-Geral da República, que ele vai ter dificuldade. Então, a tendência maior é que ele não vá. Inclusive, muitos dos apoiadores dele entendem que esse é o caminho mais provável de decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, a gente precisa começar a entender, inclusive, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e entender as implicações políticas dela. Primeira coisa, eles ali justificam, né, quando sugerem essa negativa, de que o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem papel institucional nenhum. Pois é, a gente precisa começar aqui no Brasil, como outros países já o fazem, a perceber que existe sim um papel de relação diplomática dos nossos ex-presidentes. Eles têm sim um dever. Só que aqui no Brasil, muitas vezes, a gente fica nesses ciclos eternos de um tentando destruir o outro, um tentando acabar com o outro, e a gente não aproveita positivamente as qualidades. Ter o Bolsonaro como interlocutor com o Donald Trump poderia ser positivo para o Brasil. Pega lá o Milei, ele já está negociando, Rafa, a possibilidade de um acordo bilateral com os Estados Unidos de livre comércio. Ou seja, não teriam impostos os produtos argentinos entrarem nos Estados Unidos e os produtos americanos também entrariam sem tarifas na Argentina. Isso ajudaria a dinamizar a economia lá. Isso reduziria os custos, impactaria positivamente para que a inflação continue caindo no nosso país vizinho. Pois é, e isso se dá por conta das relações que eles constroem. Nós poderíamos buscar caminhos parecidos, mas não, a gente vive nessa eterna panela de caranguejo. Ah, convidaram o Bolsonaro. Ah, o convite deve ser falso. Vamos dar uma olhada nisso daí. Daí descobrem que o convite é verdadeiro. Eles querem prestigiar o Jair Bolsonaro na posse do Trump. Não, mas agora ele não pode ir, porque está com o passaporte retido. Ele vai fugir. Pelo amor de Deus, vai fugir para onde? Ninguém arma uma fuga internacional querendo ir na posse de um presidente americano. Sabe, a Rafa brincou das vozes na cabeça que alimentaram algumas pessoas, aquela fala intrusiva que teve lá em Cornélio. Pois é, pelo jeito, as vozes na cabeça estão circulando em Brasília também. Mas na prática, politicamente, a gente já sabe o seguinte: independente se eles vão liberar ou não o Bolsonaro para viajar, politicamente, o Jair Bolsonaro já venceu. Indo ou não, ele virou notícia, ele mostrou prestígio internacional e, mais do que isso, ele deixa muito explícito um tratamento diferenciado que o judiciário brasileiro muitas vezes delega a algumas pessoas. Agora, outro perdedor nesse caso é sim o Brasil, que perde a oportunidade de fortalecer as relações. Sabe, Rafa, nesse sentido, seria bom que ele fosse, inclusive para confrontar como funciona a liberdade em relação às restrições ou reprimendas. É preciso dizer, né? Apesar da interpretação da justiça de que não há uma representação oficial, no sentido oficial, né, em nome do Estado brasileiro para comparecer a essa posse, Bolsonaros por lá não devem faltar, porque eu já falei, deve ter o Eduardo Bolsonaro, deve ter a Michele Bolsonaro, então o núcleo Bolsonaro estará politicamente representado
e vai seguir, Pedroso, né, capitalizando aí, mesmo que a torcida, os apoiadores, os eleitores do Bolsonaro estejam um pouco chateados ali com essa tendência, né, que deve surpreender 0 pessoas do STF, negar essa decisão, agora embasado, né, querendo dizer, olha, foi a PGR que trouxe aqui a justificativa, não foi uma avaliação individual que possa suscitar questionamentos, parece que foi para abrandar um pouco essas críticas que o STF costuma tomar em decisões que envolvem aí o ex-presidente, terá representação, a conversa política vai continuar, porque o Eduardo Bolsonaro vem fazendo essa interlocução, esse papel, não é à toa que foi o e-mail dele que recebeu o convite oficial que foi enviado depois da Justiça prestando contas, né? E diante dos olhos de um governo que gosta de ter protagonismo internacional, é isso, pontua na derrota o governo que quer se apresentar como liderança mundial, quer assentos, cadeiras em conselhos importantes e que aí acaba tendo ofuscada, né, participação na posse de uma das maiores potências do mundo. Fale. Semaninha difícil para a turma do governo, né? Os dias estão complicados. Vocês são obrigados a ver o Bolsonaro convidado para após o Trump, uma confusão danada, tomar uma surra na história do Pix, a gente vai falar isso depois do intervalo, os gastos da primeira-dama, questão da PEC da segurança pública, a turma lá deve estar enfrentando, sabe, aquele inferno astral, Rafa? Pois é, a gente vai falar mais disso, tanto agora no intervalo quanto depois, não é isso? É isso mesmo, 7h31, a gente vai conversar ao vivo exclusivo com os ouvintes que estão lá no YouTube, em Jovem Pan, Grupo RIC na transmissão ao vivo na volta. A gente fala sobre toda essa lambança aí que fizeram em relação ao Pix no Brasil. Até já.